Eu vou deixar gravado para quem não está aqui. Então, primeiro, obrigada por aceitarem o convite e serem mentores do Regenera. Alguns de vocês já estão batidos no Regenera, né? Eu diria assim, nossa, tô cansada de Regenera. Então, aproveita porque acabou aquela fase Regenera, entramos numa nova Regenera. Então, não vai ser igual. Vamos precisar de inspiração, adaptação. Tem gente que pegou Regenera tipo com modelo, né, Cláudia? E se você quiser, depende do seu nível porque às vezes a gente quer fazer, né? E no tempo falar, não, melhor a gente manter mais ou menos como tá, né? E tá pegando agora, né? O módulo de dinheiro. Então, assim, tem algumas coisas que foram feitas, você pode pegar como foi feita e fazer uma adaptação, ou você pode criar, depende da sua disposição, né? O bom do Regenera é que ele já tem né, já tem material, já tem uma lógica, né, que ajuda bastante, mas também é muito aberto para trazer coisas novas. O Regenera desse ano, então voltando, né? O contrato da Guia Branca, a gente faz esse Regenera desde 2021, foi nosso primeiro produto da Pocante. Fizemos edição de 2021, chegou em 2022, mantemos, 23 também, o mesmo modelo, só que sempre tentando agregar mentoria, né? Então, sempre querendo agregar alguma coisa, vender mais alguma coisa, né? Então, a gente percebeu no primeiro Regenera que as instituições saíam e não conseguiam, tipo, e aí, daí, né? E aí depois a gente incluiu a mentoria em que eles escolhiam a área. Depois a gente, além disso, tentamos incluir uma comunidade. Então, no ano passado, eu fiz muito esse trabalho, né? Tanto com as instituições sociais, continuando, aquelas com selo, né? Aquelas que terminaram o Regenera. O Regenera começa com 25 inscrições e, no final, a gente, às vezes, termina com 13 instituições, né? Que realmente fizeram quase todo o processo. E aí, a gente normalmente dá, tipo, 10 selos, né? Que foram de frequência, que fizeram... Tentamos, né, ser mais engajados, fizeram atividades, né? E a gente sempre agregando algo mais. Então, no ano passado, eu tentei agregar essa lógica da comunidade, fazer com que eles continuassem engajados. Especificamente dentro da jornada, o Rafa fez muito isso no ano passado, né? Ah, a pessoa está doente, e aí ele ia fazer esse acolhimento, o que eu posso fazer? Vou te mandar gravação, vou facilitar a sua vida, vou te conectar com o mentor para você tirar dúvida, né? Então, ele fez muito esse apoio, isso foi muito importante, porque, assim, mais do que a gente cumprir o contrato da aula, né? O nosso objetivo é gerar o impacto, né? Bem-vinda, Ju. É a gente gerar o impacto, falando em impacto. A gente quer que as pessoas realmente utilizem as ferramentas que a gente está dando e consigam desbloquear processos internos, né? E para isso, o Rafa faz essa mediação e coloca a gente aí como ponto, né? Conecta essas duas pontas. Então, essa jornada desse ano, aí no ano passado, fazendo esse trabalho mais próximo, tanto com os mentores, quanto o que a gente chama de embaixadores, que são funcionários da Guia Branca, que gerenciam os projetos em algumas instituições. Hoje são 12 instituições parceiras, fixas. A maioria delas já fez o Regenera, vocês já conhecem, né? Inclusive, tem uma que, como renovou muito o quadro esse ano, Amor e Vida, quer participar de novo, com nova equipe, né? A gente também fez um trabalho de entender, dentro do contexto do Grupo Águia Branca, né? Como que esse recurso vai, como que ele é definido, qual que é a estratégia, né? Desde o objetivo estratégico do grupo até chegar no programa. Então, a gente está tentando construir isso. Mas não conseguimos vender esse trabalho, né, que seria feito, mas uma coisa que ficou muito clara uma coisa é o programa Amigabe, né? Que é o programa de voluntariado. O objetivo é fomentar o voluntariado dentro do grupo. E uma das soluções é a Jornada Regenera, em que a gente capacita essas organizações para que elas possam fazer parte desse portfólio de instituições que o grupo apoia, né? Com dinheiro por ano. Outra coisa, isso aí é pouco dinheiro, gente. Né? Assim, eu diria são 120 mil reais que eles aportam, mais ou menos, aí para essas instituições por ano. Existe uma outra frente, que é uma frente de incentivo fiscal. Essa linha são 10 milhões. Olha a diferença. 120 mil é onde a gente atua. Agora eles estão abrindo uma porta para a gente. Abriu, olhei assim, falei, opa, que é bem mais próspero, assim, financeiramente. Temos que estar aí nesse bolo também, que tem um recurso de 10 milhões. Né? No ano passado eram 6 milhões e para esse ano foram 10 milhões.
Então, aumentou aí, né, quase 100%, aí, 75% de recurso incentivado. Isso vem de onde? Isso vem de imposto, né? Basicamente federal, Karine, depois se vocês tiverem dúvidas, se eu estiver falando besteira, federal, estadual e tudo mais que eles puderem, ao invés de dar para o governo, dar para alguma coisa que eles podem ganhar benefício, né? Assim, benefício no sentido de visibilidade, né? Porque eles precisam dar visibilidade a isso, né? E são 10 milhões aí para esse ano. O que eles fazem? Como isso funciona internamente? Tem uma pessoa, um menino, que ele entende bastante, né, de incentivo, projetos incentivados. E ele é muito certinho. E o projeto incentivado, ele tem, né, ele tem uma, não é simplesmente igual a Amigável eu dou, e não importa se você não usou, sabe assim, não é doação, é um investimento, é mais enxergado como um investimento. Então, ele precisa ser muito certinho. Então, o Gabriel, que puxa essa frente, eles não têm edital, como a Vale tem, né? Então, ainda, a ideia para o ano que vem é ter editais, mas eles, cada vez mais, eles estão profissionalizando. E o que aconteceu no ano passado? Né? 6 milhões foi colocado em 21 projetos, ele monitorou, só que no decorrer disso aí, uma coisa é a instituição envia esse projeto, ele é chancelado lá, e está buscando recurso. A Águia Branca fala, é um projeto interessante, eu quero aportar meu dinheiro aí. Você já está estruturado, o projeto já existe. Só que o que acontece na realidade? Muitas dessas instituições, elas pagam empresas como a da Karine para escrever, estruturar tudo. Então, eles não sabem fazer isso. Eles não sabem lidar com cronograma, eles não sabem lidar com a planilha financeira, eles não sabem o que é uma prestação de contas, eles não sabem redigir um relatório massa, eles não sabem identificar o que é um impacto, sabe? Então, eles pagaram alguém, o projeto saiu, aprovado, conseguiu dinheiro. Porque o que o Rafael, o que o Gabriel recebe? Um projeto lindo, massa, que a Karine fez, né? Que a empresa da Karine fez. Então, ele aprova. E o que aconteceu no ano passado? Ele teve muito problema de execução. Porque na execução, às vezes, eu imagino que a empresa da Karine não vai dar essa consultoria, ou eles não botaram isso no projeto. Então, na hora de cumprir Eu dou, mas eles não colocaram no projeto. Exato, ótimo. Então, gerou muito problema para o Gabriel nesses 21 projetos, com 6 milhões, ao ponto de chegar no final do ano e ele falar, Juliana, a gente precisa de uma intervenção. E aí, a Pocante, óbvio, estamos aqui, para poder a gente fazer uma força-tarefa para que eles consigam entregar o relatório, não é só para mim, sabe? É um relatório que ele precisa entregar para os outros investidores, ele precisa, não sei se ele precisa prestar conta disso para o Ministério, enfim, né? Então, o que a gente entrou? Pô, peraí. Então, já que a gente já faz uma jornada de capacitação, vamos tentar integrar isso, então. Então, essa jornada desse ano é uma jornada, e a gente começou no nível estadual, porque o federal tem outras complicações, né? E até nível de espacial e geográfico, mas estadual, algo que, né, algumas empresas, e essas empresas, essas instituições, que metade das vagas da Jornada Regenera vão ser para instituições que ele vai definir. Podem ser instituições, por exemplo, que o projeto foi aprovado e que ele está sentindo agora, caraca, vai me dar problema, eu preciso botar elas para capacitação. Ou projetos que eles não conseguiram aportar recurso porque faltava um documento, ou sei lá, porque não entrou ali no escopo, mas que eles querem muito que aquela instituição caminhe, se profissionalize esse ano, para no ano que vem ela estar pronta, sabe? Para eles aportarem, João, vale primeiro A. Ótimo. Para que eles consigam aportar recursos no ano que vem, ou que outra instituição, vermelhinho agora, João Vale, primeiro A. Tudo bem, Lê. É bom que eu respiro, que as pessoas falam que eu não respiro. Então, não sei por quê. Então, aí surgiu, opa, peraí, a gente pode fazer um projeto, então, e a lei entrou, claro que podemos. Ao invés de ser um Regenera que é abertão, que a gente dá as atividades, ele é abertão no sentido de a gente manda as atividades e não necessariamente eles fazem. No final, a gente oferece mentoria para alguns, mas não necessariamente, sabe, não existe um fechamento. É diferente desse ano. Esse ano, a gente quer que dos 25 que entrem, o Rafa vai ficar rebolando para que eles continuem, né? Mas que a gente depois ofereça uma mentoria especializada para que no final dessa mentoria louca que Karine e Lê vão fazer em junho, né?
saia com o projeto e toda a documentação e tudo, exatamente só para ele fazer assim, clique, enviei, aprovei e agora é hora de captar recurso. Então, voltando, a jornada regenera, diferente de a gente ter atividades, né, super massa, a gente quer que cumpra algo desse edital, que é necessário, sabe? Então, entra na parte financeira, você pode falar do que você quiser, mas no final das 3 horas, eles precisam ter tido um tempo para entender cada item daquela planilha, para tirar todas as dúvidas com você, construir junto, sabe? Carlinha, projeto, são 2 módulos, por quê? Porque é a base. Eles precisam ter aquela base do projeto, inclusive revisando coisas, às vezes, que foram feitas antes e que não está legal. É ali a hora deles exporem, deixa eu dar uma olhada, peraí, né? Então, assim, para que a gente se comprometa como coletivo, que cada mentor vai entregar aquela parte do documento em uma qualidade top, na melhor possível. Claro, se a pessoa não tiver, ou a pessoa, mas agora eu estou sem computador, depois eu faço. É responsabilidade dela. Mas que a gente esteja à disposição ali para dar o máximo de qualidade no material, que não era o nosso foco antes. Né? O nosso foco não era qualidade, o nosso foco era passar, que eles fazem na forma como eles quiserem. Por que é importante a gente filtrar essa qualidade? Porque a Lei e a Karine, elas vão trabalhar com 12 entidades individualmente e elas precisam ter esse esboço no top de qualidade, senão elas não vão conseguir em um mês ter o projeto com toda a documentação, com tudo numa pastinha, para elas poderem enviar isso aí, né? E o que esse trabalho conjunto do grupo 1, né, o batalhão do grupo 1, as duas aí fazendo essa mega força-tarefa louca, para quê? Porque eles enviando esse projeto, primeiro, a gente está dando autonomia, eles enviaram. Depois, quando eles voltam com o projeto chancelado, tudo, pá, e aí a Karine depois, né, vai fazer um acompanhamento, faltou documento, né, eu, na verdade, né, cara, eu e você, vamos fazer, faltou documento, caraca, onde é que eu vou tirar? Então, eu vou Não ficar louca joga lá, tudo para cima de mim, tá não. bom, essa frente sou eu com Junto. você, mas então, a organização, cara, tem até amanhã, meio-dia, para poder reaplicar isso aqui. Aí a Juliana vai descabelar, né? Já separei o meu mês, né? E, Karine, que documento é esse? Que site que eu pego? Então, assim, para poder fazer com que o negócio saia. Aí o projeto chancelado, projeto. A segunda fase, que não está no nosso contrato, é a parte de captação do recurso. Porque é o projeto de 500 mil, lei estadual. Mas precisa apresentar esse projeto para as empresas. O Grupo Águia Branca ele não garante que ele vai investir, mas existe uma chance grande cá entre nós, e eles sabem disso. Por quê? A gente vai desenhar para o que eles precisam. Inclusive, spoiler, abre parênteses, eles querem esse ano por ano que vem, investir em projetos de cultura. Porque esporte, eles já têm portfólio, já é contínuo o trabalho de esporte. Cultura, vem muita pouca coisa massa, bem estruturada, sabe, que gera um impacto mais claro. Então, esses projetos, na hora da seleção, a gente vai priorizar, né? Eles que vão selecionar. Eu vou facilitar, mas eles é que vão, o Grupo Águia Branca, né? Que vai selecionar quem vão ser os membros do Regenera, os 25 da Regenera, e principalmente quem vão ser os 12. Então, a Karine vai olhar o material técnico e vai fazer uma indicação técnica e possível. E eles vão trazer esse aspecto, tipo, eu prefiro cultura, né? Eu quero trazer investimento em cultura e eu acho que a gente precisa de cultura. Então, é um spoiler aí, pode ser que a gente vá muito para a linha da cultura, muita gente da cultura. E aí, o que a gente vai fazer? Beleza, projeto aprovado, ok. Eles provavelmente vão entrar com o recurso para no ano que vem esse projeto seja incentivado, nesses 12. Mas, dos 500 mil que é o teto, eles entram com 100 mil. E aí, os 400 mil que faltam? Eles vão fazer os esforços dele. Mas aí, a Pocante vai entrar prestando um serviço de captação. E a gente vai criar um modelo que a gente não tem ainda, a gente vendeu o serviço, depois a gente vai desenhar como é que isso vai funcionar. Na nossa rede de associados, o seguinte, esse projeto massa, buscamos empresas ou, sei lá, pessoas que estejam buscando projetos para poder bancar através de lei de incentivo. E aí vamos criar uma comissão, sei lá, né, para a gente poder, a Pocante vai prestar esse serviço através de nós todos, dando indicação, né? Existe uma coisa, é a indicação. Ah, Ju, entre em contato com o Joãozinho, que é fulano de lá. Você dando essa indicação, você pode receber uma comissão, e eu que vou correr atrás, fazer reunião, apresentar, vender a parada toda, eu recebo outra comissão.
né? E existe a comissão da Pocante, que a gente já sabe que é para a sustentabilidade da Pocante. Então, além do Regenera que está vendido, além da mentoria que está vendido, isso gera um potencial para receita para a Pocante, que é algo que vai ser muito importante para a gente. A gente estava fazendo umas contas para o ano que vem, a gente já começar com um saldo massa, ao invés de ficar pedindo, pelo amor de Deus, doações, né? Além disso, possibilidade de a gente entrar no nicho, que é um nicho que a Karine faz também, mas que é um nicho que existe muito espaço profissional para isso, né? Que é essa parte de captação. E terceiro, para indicações. Então, às vezes, não, Ju, eu não tenho esse perfil, mas, cara, eu tenho contato com umas empresas que estão buscando projeto incentivado. E, às vezes, eu não sei se é a realidade de vocês, mas eu vivo sendo abordada por amigos que trabalham em empresas grandes que falam, e aí, Ju, você está no terceiro setor, você tem alguma entidade para apoiar de cultura e que seja federal ou que seja estadual? E eu falo, peraí que eu vou procurar saber, sabe? Então, a gente vai centralizar um pouco nisso, nesse momento, né, buscando essa questão estadual. Então, dando um contexto geral do Regenera e da importância disso aí, né, e querendo muito, assim, o comprometimento de vocês, eu estou à disposição, né, eu vou trabalhar toda essa parte de planejamento e a parte de mobilização das entidades, essa parte de seleção dos critérios de entrada, eu estou centralizando isso, e a execução do Regenera é com o Rafa. Então, no dia, Carlinha, o Rafa vai estar lá meia hora antes, o Rafa vai estar ali, se você precisar de não sei o quê, o Rafa vai gravar a reunião, vai botar na pasta certinha. O Rafa vai ter, sabe, lembrando, início e fim. Ele vai garantir que aquelas entregas vão ser feitas, mas lembrando que vocês precisam ter os seus apoios, que vai estar ali no checklist. Caraca, eu tenho que preencher a lista de frequência, eu tenho que tirar aquela fotinha no final, sabe? Eu tenho que garantir que meu slide está lá em PDF, né? Você pode mandar para o Rafa. Rafa, quebra um galho para mim, bota lá na pastinha, né? Mas ele vai ser esse apoio técnico. E vocês precisam ter o apoio, vamos dizer, profissional, não sei, Rafa também é profissional, mas assim, né, do seu módulo para fazer aquela coisa, mutar a galera. Ah, não estou conseguindo entrar na meia hora no início e no final o Rafa vai estar, né? Puta, peraí que eu esqueci o link da avaliação. Talvez o Rafa esteja nesse momento, mas o seu apoio tem que estar com tudo ali com checklist, tá? Antes de entrar para o Trello e o checklist, exatamente, das partes mais técnicas, e antes da Karine explicar especificamente, né, o que a lógica, assim, um pouquinho mais específica desse Regenera, eu queria abrir, alguém tem algum comentário, pergunta, dúvida? Só abrir o microfone. Eu queria dizer oi só, que eu demorei para entrar, mas consegui. Bom dia! A gente podia fazer uma apresentação rápida, eu acho, né? Eu acho que nem todos se conhecem aqui. Qual módulo que cada um vai falar? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir aqui. Então, aqui nós temos o Trello. Todo mundo com acesso ao Trello. Já convidei todo mundo. Se alguém não tiver com acesso ao Trello e não conseguir entrar no Trello, me manda uma mensagem no particular. Tá? Então, aqui está a descrição do Regenera. Não são mais 35 horas, são 42 horas. A gente incluiu 2 módulos de projetos. A gente separou aquele módulo problemático de estrutura jurídico e finanças que eram juntos, a gente separou, né? Então, agora, finanças vai ficar com a IE e jurídico vai ficar com a Brenda e o Paulo como apoio, né? O valor repassado continua o mesmo, a gente aumentou as horas. E a gente tem também nessa estrutura momentos de alinhamento. O que a gente percebeu? A galera estava consumindo um módulo atrás do outro, não estava conseguindo respirar, sabe? Então, a gente incluiu 2 momentos no meio, assim, de uma respiração. E nesse momento de respirar, a Lê que vai conduzir, e ela vai basicamente olhar. Vamos olhar para trás. Você teve esses 3 módulos. O que caminhou? Você viu que tem atividade X? Você viu isso aqui está claro? Não, eu tenho dúvida, eu não consegui escrever a justificativa, como é que faz? Aí ela vai sentar com essa pessoa, né, nesses módulos e vai, opa, então se é muita gente, vai botar, opa, fulaninho de tal, você que está com top, a sua justificativa está linda, né? Você está aqui, você estava no encontro anterior, junta com fulano numa salinha e ajuda ele a escrever isso. Então, é um momento, tipo, de intercâmbio, sabe? Então, talvez uma pessoa que está mais avançada ajudar o outro, ou dela dar esse apoio, né? E por que ela? Porque ela é a mentora de projetos, né? Ela é a pessoa que vai estar na base ali, né? Vai estar lá na mentoria no final, né? Então, ela vai meio que fazer um check
em cima do check de vocês para ter certeza de que a qualidade, pelo menos assim, ou quem faltou, ou que quebrar um galho ali no meio do caminho. Então, a gente conseguiu colocar essa carga horária. Então, o valor repassado é de 756, tem como é que faz a emissão de nota fiscal, a Ari que cuida da parte financeira hoje. Se tiver dúvida especificamente sobre o Regenera, pode tirar comigo, mas financeiro é com a Ari, né? Aqui no Trello da Pocante, né? Como um todo, do Amigab, né? Tem aqui a jornada Regenera, mas tem aqui a questão de notas fiscais. Então, aqui já tem instruções de como é que eu vou escrever, né? Qual pasta que eu vou colocar, já está tudo aqui como, né? E qualquer dúvida, já até vou botar a Ari aqui, porque a Ari é a dona dessa parada aqui. Então, aqui, acho que eu adiantei já muita coisa, mas, né, então, instruções para emissão está aqui. O vídeo da jornada eu já atualizei, né? Tem a nossa playlist da jornada na nossa rede social, inclusive a maioria de vocês já está lá com seu vídeo, mas é um vídeo da jornada anterior, né? Eu quero um vídeo desse momento, né? Trazendo essa importância. Então, o módulo de impacto. Pode ser os mesmos slides, a mesma coisa, mas a proposta é outra, né? Então, assim, você está buscando projeto incentivado, né? E assim, a gente vai abrir projeto incentivado para o Espírito Santo, mas a pessoa está em Curitiba e ela quer participar, ela foi selecionada, ela vai participar, sabe? Ela vai aprender o formatinho, né? Mas, Karine, muda alguma coisa, mas a lógica, o grosso é o mesmo, né? Então, aqui está o vídeo da jornada, eu já gravei, compartilhei com vocês também o vídeo explicando a diferença da jornada. Então, tipo dar um toque naquele antigo vídeo de vocês, para vocês trazerem essa energia, né? É incentivado, é para captar recurso, é para gerar esse impacto, sabe? Se eu estou falando de comunicação e tecnologia, né, Ibrahim, Rafa, né? Isso é importante, o plano de comunicação, né, no seu projeto, né, para você enviar. Então, assim, trazer não necessariamente de uma forma específica, né, ainda, mas lembrando desse videozinho tipo de 2 minutos no máximo, mais ou menos, né? Então, tem uma pastinha para atualização do vídeo, né, o arquivo de vocês, botou lá, sinaliza aqui no Trello, Rafa tá lá, aí o Rafa vai pegar o vídeo, vai colocar na pastinha, na verdade eu que vou fazer isso, por enquanto. Pode me sinalizar aqui. Pasta do Regenera Geral, o link, eu já criei o link, né? Com a senha. O host, senha do host é mesmo. O link, se eu não me engano, é o mesmo link do ano passado. Eu acho que eu copiei. Apresentação de mentores, né? Lembra desse arquivo? Né? Que vocês se apresentam. Só dá uma olhadinha se você continua o mesmo. Eu mudei de local. Né? Então, eu sou a guia nessa jornada. Ibrahim vai falar do módulo Meu Tempo. Eu já atualizei aqui, mas se quiser atualizar também. Mas vê se segue isso. Todos os mentores, alguns ocultos aqui, e alguns participantes antigos, e aqui eles vão botar os participantes novos, né? Então, desde a pessoa ser aprovada a inscrição, eu já vou enviar esse link para pedir para as pessoas já começarem a colocar. A gente tem 3 semanas do que a gente chama de aquecimento. Aquecimento é para realmente selecionar as pessoas, confirmar participante, colocar eles no grupo do WhatsApp, enviar isso aí, meio que já começar a envolvê-los. Assiste esse vídeo, dá uma olhada de como é que vai ser, olha os mentores da jornada. Por isso que é muito importante que vocês estejam com slides e o vídeo na pastinha até 29 de fevereiro. Coloquei aqui o prazo. Por quê? Porque a partir de 3 de março encerra as inscrições. Até o dia 6 de março, mais ou menos, eu já vou ter a lista dos participantes e eu já vou começar essa comunicação com eles, estimulando eles. Então, é importante cumprir esse prazo. Coloca aí na sua agenda. Se quiser fazer já agora para amanhã, ótimo. Então, o que vocês precisam? O que eu preciso de vocês? Além de abrir o Trello, né? Dá uma olhada nisso. Preencher e atualização, apresentação de mentores. Né? A gente já tem a nossa capinha nova, vai lá, só dá uma olhada, é isso mesmo. Eu não vou checar se vocês fizeram, tá? Eu acho que tem coisas assim que, se não atualizou, é o que é, na hora fala, ih, não estou morando mais aqui não, né? Mas tudo bem, né? Mas atualizou, beleza, é um pedido, né? Que mantém atualizado. Novos mentores, como Tatiê, Brenda, precisa muito dessa atualização lá, né? Envio de slides até 29/2.
usando o template apropriado. Existe o template no Canva, né? Aqui está o link. Clicou no link, vocês já vão direto para a equipe do Regenera. Chegou no Canva, esse é o template. O que é o template? Todas as nossas apresentações vão usar isso aqui. Ah, mas eu não sei usar o Canva. Não tem problema, eu gerei isso em PowerPoint, você usa em PowerPoint. Ah, eu prefiro PowerPoint. Usa lá no PowerPoint, está na pastinha de slides. Né? Clicou na pastinha de slides lá no Trello, você vai ver isso aí assim. Tá? Se tiver alguma coisa desformatada, você me ajuda e organiza. Então, tá aqui no Canva. O legal do Canva é que você consegue criar recurso, né? Foge um pouco do nosso padrão de PowerPoint, mas se você tem tempo, você tem disposição, né? Tem muitos elementos gráficos. Nosso Canva é Pro, então ele dá direito a muitas imagens, um banco de imagens absurdo, né? Vai você ficar procurando no Google Imagens, né? Você joga aqui, ele já te dá um monte de imagens, um monte de GIF, um monte de coisa. Todas as nossas apresentações, independente do módulo, começam dessa maneira, né? Jornada Regenera. E aí, aqui, na verdade, tinha que falar o módulo, né? Vou mudar aqui. Vou mudar. Você consegue, Rafa? Me dar um apoio aí? Já mudar aqui no Canva? Consigo, deixa eu pegar aqui. Botar talvez isso aqui um pouquinho para baixo e botar só o nome do módulo aqui, poder do não sei quem. Esse Canva, ô Ibra, é outro, tá? Não é o que você tá pensando, não. Esse é outro. Já muda direto no É o Canva do naquele Regenera, no nosso. caso. É o Canva do Regenera. Eu não estou, acho que no Canva do Regenera não, mas Mandei um invite isso. lá Mandou invite aonde? no WhatsApp. Não. Sim, muda aquele lá. É porque esse aqui que eu estou projetando é o outro, mas você muda lá, por favor. Aí aqui vai botar o nome, né, do módulo. Check-in, lembra que a gente sempre tem um check-in, né? Então, aqui nós estamos aqui no módulo de fulano de tal. Ai, não, aqui está errado também, Rafa. Ih, vou ter que mudar isso aqui, gente. Check-in é o momento de... Vocês trazem uma pergunta, né? A gente faz muito check-in como vocês estão chegando. Na dúvida, pode fazer essa pergunta. Mas, de preferência, como eles já vão ter vindo de outros módulos e outros, né? Às vezes traz uma pergunta específica, né? Que pode ser desde coisas aleatórias para as pessoas se conhecerem numa outra perspectiva, né? O que você gosta de fazer? Ou então, por exemplo, agora, véspera de carnaval, né? Qual que é seu bloquinho de carnaval? Né? Ou então, véspera de Dia das Mães, véspera de, sabe, alguma coisa assim que tem a ver com o momento que a gente está. Ou algo específico do módulo, né? Mas de uma forma light, né? Que projeto que a sua instituição fez aí nos últimos anos que você se orgulha muito? E aí a pessoa começa a contar coisa legal, gostosa, sabe? A ideia do check-in é falar alguma coisa gostosa, não é um dever de casa, né? Mas uma coisa gostosa que a gente acaba se conhecendo melhor, né? E que de preferência tem a ver com esse módulo, né? Aí, aqui na conexão, principalmente nos primeiros módulos, reforçar a importância deles preencherem o quem é quem, né? E aí vai ter sua fotinha aqui. E aí, ó, eu sou isso, eu faço isso, pode abrir o quem é quem, até para incentivar. Eu gosto de abrir o quem é quem, para mostrar que existe esse documento, que é um documento legal, não precisa ler, né? Mas falar, ó, eu tô aqui, eu trabalho com isso, eu gosto disso, não gosto disso, estou na Pocante fazendo isso, Então é uma coisa bem superficial sobre você. Não vamos pedir para eles se apresentarem, porque isso vai ser feito no primeiro encontro. Eu vou fazer uma gravação e vou compartilhar com vocês, porque isso é uma reclamação constante em eventos, né? Assim, mas toda vez tem apresentação, e aqui é o mesmo grupo, é diferente do café, que a gente tem 60% de pessoas novas, sabe? Aqui é o mesmo grupo, então, assim, toda vez me apresentando, só você que não sabe quem eu sou, né? Então, assim, não vamos nos apresentar. Vai ficar de dever de casa você ver o videozinho para vocês conhecerem as pessoas, mas elas mesmas já vão meio que se conhecer. E reforçar só, lembra de preencher o quem é quem. Por quê? Porque daqui a 2 anos você vai lembrar, pô, como é que é o nome daquela pessoa mesmo que trabalhava com aquilo e eu não lembro? Ela vai ter acesso a esse documento 2 anos depois, sabe? Eles têm esse acesso. Então, eles conseguem voltar lá no quem é quem e preencher e olhar. É fulano de tal. Tem o e-mail da Verônica aqui. É ela que eu preciso, né? Então, esse é um documento, assim, um histórico aí. Ups. Então, os slides, o material da parte prática,
né? A gente vai usar um documento do Word, que é padrão. Então, todo mundo vai abrir esse documento e vai preencher ali mesmo, de forma colaborativa. Então, quando a IE entrar com a parte de planilha financeira, vai ter um documento à parte, vai ter uma planilha à parte, mas ali no documento central tem coisas de financeiro que a pessoa vai ter que redigir. Quando Elaine e Cláudia chegarem para a parte de pessoas, a maioria já vai estar preenchido, mas vai preencher aquele documento único. Ah, mas eu queria fazer uma dinâmica antes para eles poderem fazer um rascunho. Beleza. Você vai, bota na pastinha de atividades aquele documento que as pessoas vão acessar para fazer, sei lá, um brainstorm de não sei o quê. Mas que no final tem que alimentar o documento central. E é esse documento central que em todas as reuniões de alinhamento a Lê vai olhar o de cada um e vai olhar se está preenchido, né? Até para a seleção depois da mentoria, quem que vão ser os selecionados são os que mais rascunharam ali, aquele documento central. Vídeo novo para a gente colocar no nosso YouTube, né? Tati e Brenda, depois dá uma olhada nos nossos vídeos do YouTube. Aqui no Trello tem o link. Aqui, eu acho que o vídeo sobre a jornada aqui está a playlist, se eu não me engano. Se não tem a playlist na nossa playlist da Rede Pocante, tem uma playlist chamada Jornada Regenera. Ali você vai ver, por exemplo, como é que era o vídeo do Paulo e da Elisa sobre dinheiro, como é que era, como é que era o vídeo, sabe, sobre pessoas, enfim. Tá ali. E se são mais de uma pessoa, a Elaine e Cláudia que vão conduzir esse módulo, ou é Brenda e Paulo. Se quiserem usar o nosso Zoom, pode usar esse link do Zoom mesmo. Abre o Zoom num dia, projeta se você quiser projetar alguma coisa, grava na nuvem e depois só pedir para o Rafa para captar essa gravação, né? Então, é assim que eu fiz o meu vídeo. Eu abri o link do Zoom, fiz uma gravação usando o link do Zoom, comigo mesmo, sem apresentação, ou quer que as duas falhem, ou quer botar a cara das duas, sem slide. Então, vocês podem mexer isso tudo lá no Zoom. Lembrando que vocês têm aqui a senha, 170920. Ah, mas para gravar tem que ser host. Está aqui sendo host. Essa é sendo host da vida, né? E aí tem outras coisas aqui que não é de vocês, você viu que não, né? Produzir selo, blá, blá, blá. E o nosso encontro final, botar na agenda aí também. Eu vou também fazer todas as agendas, né? Mandar para cada um de vocês o dia do seu módulo, né? Vocês já têm acesso a isso, mas tem acesso, inclusive, aqui embaixo, ó. Não tem acesso aqui embaixo. Tem acesso ao seu módulo, mas eu vou mandar o invite, né, do dia do evento, e ali vão ter os participantes, vão ter o e-mail de todo mundo, né? Vou tentar organizar o máximo possível para vocês. E lembrando que no dia 9 de maio a gente tem o fechamento, né? E aí, nesse fechamento, se vocês puderem estar presentes, principalmente nos momentos finais, né? A primeira 1h30 vai ser 1h30 mais técnica com a Lê, e depois a segunda 1h30 vai ser comigo, mais de celebração, de feedback, deles fazendo depoimentos. Então, é legal para vocês também ouvirem, né? Como que vocês, partezinha da jornada, gerou tanta diferença, né, na instituição deles. Então, se puderem estar presentes, vai ser de 2 às 5, sendo que a primeira 1h de 2 às 3h30 é específico com a Lei, então vai ser tipo de 3h30 a 5, no dia 9 de maio. Aí eu vou olhar se o material está lá, então no dia 29, na verdade no dia 30, está na minha agenda para eu olhar se todo mundo colocou em PDF lá, usando o template bonitinho. O que foi, Cláudia? Não vou olhar, não? Dia 30 de fevereiro, nem pensar. Ah, dia 1º. Não, é dia 30, não, é dia 1º de fevereiro, de março. Gente, eu tô achando que eu estava em janeiro. Gravação na pasta do... Tá. Aí aqui nós temos o checklist do mentor, checklist do encontro, é verdade, do encontro. Vocês vão usar o Canva, vocês vão usar o PowerPoint, disponibilizar isso com antecedência, para que eu olhe o alinhamento e porque a gente olhe. Então, assim, quem vem depois, olhar o que foi dado no módulo anterior, existe integração, eu consigo puxar. Ah, aproveita que na segunda-feira vocês estiveram com a Carla e vocês já fizeram isso. Agora a importância, agora a gente precisa disso para fazer isso, né? Então, assim, trazer essa integração é muito importante. Então, por isso que é importante ter os PowerPoints lá disponíveis. Não precisa ser 100%, nunca é, até o dia anterior não é 100%, mas com o grosso do que a gente imagina fazer e a gente ir alimentando isso diretamente no Drive, não bota isso na hora, né? Porque a gente vai alimentando ali no Drive, vai mudando o slide no Drive, para que os outros mentores consigam, principalmente quem vem depois da gente, olhar. No dia do encontro, o que o apoio precisa fazer? Terminou o encontro, gera o PDF daquele encontro,
com os slides, coloca na pasta. Pega a gravação daquele encontro, coloca na pasta, ou garante que está na pasta, o mais rápido possível. Né? O Rafa vai encerrar o encontro, isso vai para a nuvem, né? Ele vai botar na pasta, mas garanta que isso está na pasta. De tempos em tempos, normalmente uma semana depois, eu dou uma olhada e dou uma cobrada, mas eu não vamos evitar isso, né? Ou normalmente eu recebo demanda, poxa, mas cadê a foto para postagem na rede social de como foi o encontro lá da Cláudia? O encontro foi segunda-feira, hoje é quinta e até agora a gente não conseguiu postar porque a foto não está lá. Então, de preferência, tirou a foto, já bota lá no Drive, deixa assim os 15 minutos depois, sabe, do encontro para fazer essa digestão. Tá lá, a foto tá lá, o PowerPoint está lá, né? Porque a gente precisa desse material depois, principalmente aí algumas coisas de rede social. Ou a última coisa que eu quero é, tipo, participante me perguntando, poxa, Juliana, eu faltei o módulo de segunda-feira, hoje é quinta e o material em PDF não está lá ainda. E eu, puto, sabe? Então, assim, que não chegue nesse nível. Preencher a lista de presença, porque isso vai ser importante na seleção das pessoas que vão na mentoria, né? O Rafa vai estar muito acompanhando, então ele precisa saber quem estava no módulo, né? E se houve alguma intercorrência para ele poder abordar as pessoas que não estiveram ou que estão ausentes por muito tempo. Lembrando da avaliação do módulo, a gente sempre faz essa avaliação, porque qualquer coisa que surge assim, não gostei porque, sei lá, o check-in foi de novo perguntando um assunto pessoal e eu não me sinto à vontade de falar sobre coisa pessoal. Eu já olho isso, na verdade o Rafa olha isso e já sinaliza, opa, né? E ele vai sinalizar isso sempre no Trello para a gente deixar registradas as mudanças e vai lançar lá no WhatsApp, ou eu também lançar lá no WhatsApp para que vocês consigam olhar isso rápido. Então é importante ter certeza de que as notificações do Trello estão chegando para vocês. Eu posso fazer um @board aqui só para testar, para saber se vocês estão recebendo. Teste. Vê se chegou no e-mail. Se não chegou, né, procura o Rafa aí, né? O que está acontecendo, como é que faz para mudar a notificação. E aí eu vou olhar no dia 1º de março, se os slides estão lá, né? Se o vídeo foi postado, se o vídeo está na pasta para o Rafa postar, né? Qualquer dificuldade, Ju, não tenho certeza se esse vídeo está bom, né? Pode sinalizar, me sinaliza, eu olho, né? Estou na dúvida, me enrolei, esqueci. Conta comigo durante todo esse período. A gente tem aí 21 dias, sabe, para se organizar, sendo o carnaval no meio. Então, imagino, depois do carnaval, a gente vai ter tempo para sentar e bolar e pensar, né, sobre isso. Os encontros são de 3 horas, então sempre pensa, sei lá, 15 minutos, meia hora de início check-in. A gente nunca inicia depois de 15 minutos. A gente tem a política dos 7 minutos, mas a gente nunca inicia depois. Pode ter uma pessoa na sala, começa o check-in, começa a trocar ideia com essa pessoa com 15 minutos. Né? Não passa disso para não desrespeitar quem está ali no horário. E os 30 minutos finais deixa para avaliação, para, sabe, normalmente as pessoas já estão desacelerando, já é final do dia, já estão querendo resolver um monte de pepino que está ali na instituição. Então, dessas 3 horas, 1 hora, vamos dizer, check-in, check-out, avaliação. E das 2 horas que sobram, 1 hora para levar o conteúdo que elas precisam saber para poder preencher lá depois. E 1 hora de atividade prática. Mas eu vou dar meia hora, do jeito que quiser. Mas mais ou menos isso, né? 1 hora de tirar dúvida, tá claro a diferença disso para isso. E aí, como é que vocês fazem aí? Aí também existe a diferença de beneficiário direto e beneficiário indireto, sabe? Então, assim, mas de uma forma conceitual, para que tenha certeza que a pessoa entendeu, e o outro, mão na massa. Então, vamos dividir em salinhas, então, vamos separar quem é da área de cultura da área de esporte, ou então, vamos fazer todo mundo junto aqui, abre o seu computador e faça. Lembrando que muitos deles, né, vocês sabem, entra pelo celular, então eu estou reforçando muito essa necessidade, precisa ter o computador, mas agora eu não consigo. Então, pega um papel, tenta parar. Quem está de câmera fechada, normalmente está fazendo um monte de outras coisas, né? Então, assim, gente, tudo bem, nessa hora, vamos tentar tirar aí 20 minutos, prometo, 20 minutos. Foca, senta, faz, porque vai ser muito importante ter isso pronto. Não deixe para depois, porque depois não vai conseguir fazer. Então, tentar puxar essas pessoas, né, que estão mais de câmera fechada ou que estão mais ausentes para isso. Acho que é isso.
Fala, Cláudia, pergunta. É porque eu tinha caído aqui, eu não peguei onde estão as. Eu procurei aqui no Trello as datas, ou isso não foi, vai atualizar ainda? A data já está atualizada. Eu É, mandei no grupo, mas eu acho que é importante ter no Trello uma imagem assim, muito clara das datas. e o arquivo, eu não consegui localizar ele aqui, E só arquivo? o arquivo, esse arquivo. Ah, tá. Então, as inscrições começaram aí no dia 6, vão até o dia 3. Aí a gente tem aí uma semana para definir critério para botar a galera para dentro. Dia 18 tem o primeiro encontro. Sempre de 14 às 17, segundas e quintas-feiras. Exceto esse feriado aqui de março. Não, pelo que eu olhei, não tem feriado mais. Mas se vocês identificarem algum dia, puta, é feriado na quinta, não é na quinta não, mas é feriado na sexta, na quinta-feira pode ter alguma, não sei, algum problema, eu acho que não, mas assim, é feriado na terça e aí é dia segunda, eu olhei e não achei, mas me fala. Aí, o filhote da IE! Mais babies. Babies pequenos e babies grandes, né? Elaine, Cláudia. Carla é baby intermediário. Ju tem baby grande também, né? Então, essa é a data, eu vou mandar o invite lá no calendário para vocês, mas a ideia é essa. Então, a gente tem esse momento, dia 18 de março, de adaptação, não precisem estar presente, é um momento deles se apresentarem, eu vou gravar esse encontro, a parte em que eles se apresentam para mandar para vocês olharem. Se quiser estar junto também, tudo bem, né? Fazendo outras coisas, mas aí vocês já ouvem o perfil das pessoas. A gente não vai ter o DO, aquele diagnóstico que a gente levanta o perfil, né, mesmo das pessoas. A gente vai ter só uma inscrição. Na inscrição tem algumas perguntas que a gente precisa, que a Karine filtrou lá. Se tem CNPJ, se tem inscrito em algum conselho, enfim, algumas perguntas são importantes. Isso eu vou passar para vocês depois do consolidado, mas não é específico do módulo de vocês. E aí entra a Ibra com a gestão do tempo, que todos nós precisamos, né? Não vamos começar nada sem primeiro entender como que eu vou fazer isso encaixar na minha agenda, né? Então, a grande pergunta é essa. E aí, poder do contexto, né? O que é o terceiro setor, como que isso está engajado, quais são as tendências, trazendo muito a lógica do café de janeiro, café projeto terceiro setor, né? Que pessoal, funciona presencial. Aí a gente entendeu esse contexto, feriado, e aí entra, pá. Né? Poder do eu trabalhando na parte da estratégia, direcionadores estratégicos, depois entra impacto, ou seja, Ju e Gabi, quando entram com impacto, já vão ter os direcionadores lá no arquivo do Docs, então já pode abrir o arquivo do Docs, cada um vai abrir o seu, sabe? E vai olhar. A Lê faz o alinhamento, depois entra jurídico com Brenda, mobilização, depois 2 módulos de projeto, pessoas trabalhando muito equipe, quem é o perfil dessas pessoas, qual a importância, né, de cada um desses perfis dentro do projeto. Vocês podem trabalhar conflito, que é muito importante, pode trabalhar voluntariado, engajamento, pode trabalhar tudo isso, mas, no final, precisa que eles descrevam quem que é a equipe de projeto. Lembrando que isso nós estamos falando em abril, nós estamos falando de um projeto que está sendo desenhado para o ano que vem. Ah, mas eu não sei quem vai ser parte da minha equipe. Mas na hora de pensar num projeto, você tem que pensar qual que é o perfil. Eu preciso de um psicólogo que tenha experiência na parte educacional. Eu preciso de um gestor, preciso de um coordenador disso e tudo, porque é muito trabalho, sabe? Então, assim, é muito esse perfil, né? Eu preciso de uma pessoa que é uma pessoa que é um coordenador, mas é um coordenador que, como eu vou trabalhar com gente com muito ego ali nesse projeto, sei lá, eu preciso de alguém que tenha um jogo. Então, assim, né, que vocês consigam desenhar isso, né, de uma forma pensada estrategicamente. Aí tem outra. Deixa eu só complementar. E como a gente está com foco na escrita, estruturação do projeto, essa equipe, por exemplo, ela tem que ser pensada, se o projeto é na área de cultura, que tenha um currículo e portfólio cultural. Porque na lei de incentivo à cultura, se não tiver um portfólio e um currículo na área cultural, o projeto não vai passar. Então, Ju, eu vou falar na sequência?
Vai, Que aí eu falo de cada um, o fala. que precisa? Tá bom. Isso vai ser muito importante. Então, assim, essa é a lógica. Então, por exemplo, questão de portfólio, pode ser trabalhado aqui na comunicação. Parte pode ser começado ali, né? Em se falar de equipe. Vocês têm esse histórico, vocês têm gente dentro da instituição. Ou então aproveita e já bota gente aí nesse tempo, porque vai precisar comprovar que você tenha gente dentro da instituição que tem uma competência X, né? E ali na comunicação, por exemplo, aí, Karen, talvez entre no desenho desse portfólio, né? Que aí não é só coletar as informações, é botar de uma forma histórica, bonitinho, papapá. E finaliza com dinheiro de tudo, né? Então, tem a planilha orçamentária, tem alguns conceitos que eles não entendem de planilha orçamentária. E o tempo inteiro, gente, se vocês, assim, a Karine, ela vai falar hoje, ela vai falar em vários momentos de alinhamento que a gente tiver, né? Mas se qualquer dúvida que você tiver, ela vai disponibilizar documentos, mas qualquer dúvida que tiver, mas peraí, o que significa isso aqui dentro desse documento? Procura ela, né? Ela é a pessoa que sabe exatamente o que tem que ser colocado ali em cada caixinha para que isso tenha chance maior de passar, né? E, enfim, e aqui no final, temos aí no dia 9 de maio o alinhamento que todo mundo tá junto aí, vou colocar. Isso aqui, Cláudia, eu vou gerar uma imagem e vou colocar lá no Trello também. Acho que é super importante. Vai lá, Cá, contigo. Não, aí eu quero que você projete de novo lá o negócio, para eu falar na sequência. Então, pessoal, o desafio nesse ano, né, é nós ajudarmos as organizações a se estruturarem para apresentar um projeto para a lei de incentivo à cultura. Alguns vão fazer do esporte, mas o foco é cultura. A Lei e a Carla, elas já trabalham conceitos gerais de projetos, objetivos, elas trabalham tudo isso. Mas o que é importante a gente entender é que cultura é um mundo à parte. Cultura tem especificidades próprias e que tem muita coisa que a gente faria num projeto normal que na cultura acaba sendo um pouco diferente. Então, por exemplo, aí no poder do contexto, na hora de falar sobre justificativa. Na cultura, você precisa de explicar que em cima de que legislação, qual é o artigo e qual é a lei que diz que essa intervenção cultural ela é importante, e aí fala logo, lógico, do contexto da organização, onde ela está, como que que equipamentos culturais existem nesse território ou não existem, e como que a gente pode contribuir para isso, mas é importante a gente lembrar de colocar, baseado na legislação que eu vou mandar, para colocar em algum lugar que a Ju vai me dizer onde vai ser a lei, e que diz qual é o artigo lá que esse projeto vai estar contribuindo para a estruturação, para melhorar a cultura no território. Só alertando aqui, isso aqui ainda não está fechado, então está em construção, tá? Então, não considera isso, que o que a gente está fazendo, a Karine montou um documento que eu estou tentando organizar e sinalizar cada módulo, sabe? Qual é a partezinha daquele documento que cada um vai preencher. Isso aqui é só uma primeira ideia, então não se baseia nisso, não. Ok. Então, no poder do impacto, no poder do eu vai continuar, o que eu acho que vai ter que fazer um alinhamento em cima do ODS, qual é o ODS que mais relaciona a essa área cultural, né? Mais relaciona, mais contribui. No poder do impacto, na hora de pensar o objetivo geral, dentro da cultura, o objetivo sempre vai ser na lógica da democratização do acesso. Que mais pessoas tenham acesso à cultura, que mais pessoas da sociedade consigam ser beneficiadas com atividades culturais e que essa cultura amplie os horizontes, é sempre nessa linha. Eu vou mandar o link, o nosso projeto ele não é um projeto da Rouanet, a gente não está escrevendo para a Rouanet, que é a federal, nós estamos escrevendo para a LIC, que é a estadual.
No entanto, existe um link da Rouanet, que é o Versalic, que lá existem modelos de projetos que vale a pena olhar lá como é que o pessoal da cultura escreve, tá? Em relação a objetivos gerais e específicos. Fala, Ju. Então, minha dúvida é o seguinte: eu não entendi que todas as organizações são voltadas para a cultura, essa é a primeira dúvida. Vai ter um misto, a maioria vai ser, ou todas as selecionadas, elas já trabalham com cultura? Vai depender de quem chegar. Tá, porque Existe assim, uma priorização na cultura. entendi, porque quando e aí na conversa aqui, até ficou uma dúvida até para eu trocar com a Gabi depois, porque é o seguinte, eu faço a teoria da mudança da organização, certo? Não do projeto. Poderia fazer do projeto, mas como ainda não tem projeto, o projeto vai ter lá no final, eu acho que aí no final vale a pena eles voltarem para o módulo e fazerem mas eles já vão saber fazer. Então, assim, eu vou fazer da teoria da mudança da organização. Quando eu chego na coluna de atividades, eu já vou dar aquele direcionamento para que dentro das atividades, uma delas seja escolhida e é sobre essa que vai ser feito o projeto, entendeu? Ok. Aí depois eles destacam, vão trabalhando essa atividade em todos os outros módulos, escrevendo o projeto, e no final eles podem voltar e fazer a teoria da mudança desta atividade, tá? Mas aí eu acho que atende todas as organizações, mesmo as que não são necessariamente voltadas para a cultura, mas que pode, de repente, ter um projeto na lei de cultura também para submeter no final. Tá Eu acho certo? que deixar isso para o final tem um risco também. Eu acho que eu entendi a teoria da mudança da instituição, mas eu acho que chegou no nível de atividade. A atividade é um festival cultural, é um festival de não sei o quê. Isso. Mas eu acho que precisa ter clareza, o que a gente precisa para o documento para orientar todo o resto nesse festival específico, então você escolhe, porque você vai focar no festival daqui para frente. Então, quando chegar nesse final, você vai puxar isso e vai falar, esse festival, qual que é o objetivo geral desse festival? Entende? Não é fazer a teoria disso e tudo, mas é ter clareza de que como que esse festival vai gerar, qual é o objetivo desse festival para orientar o resto. Tem uma outra possibilidade, porque eu estou com medo do tempo, Ju. A outra possibilidade é o seguinte: eu começo e explico teoria da mudança, posso resumir isso, porque vai aprender fazendo mesmo, e aí eu peço para eles já escolherem um tema que seria o tema que eles vão trabalhar durante o Regenera inteiro e já faz a teoria da mudança deste tema. Então, assim, olha, eu gostaria de fazer dentro da minha organização um projeto para submeter para a lei de incentivo que fosse esse. Beleza, então você vai pegar esse projeto e a gente vai fazer a teoria da mudança já desse projeto. Você acha que é possível isso? Ou melhor a gente Eu mantém acho que na ia ser organização? melhor, né, Karine? Para até adiantar, porque aí já vai clareando para as etapas seguintes, né? Na parte, por exemplo, de projetos, lá já vai ter bastante coisa Ele já pensada vai se ter eles quiserem. resultado, ele já vai ter de onde tirar indicador. Eu acho que é uma boa estratégia essa, de ver Tá. qual atividade. E aí como a Ju falou, eu acredito que eles vão acabar selecionando prioritariamente as da área cultural, mas pode ser que tenha esportiva também, pode ser que, enfim, tem outras áreas. É porque, como o foco é a apresentação na lei de incentivo à cultura, a gente está entendendo que a maioria das organizações elas vão ter não é que a organização ela é uma organização cultural, mas ela tem uma ação, um projeto Para a cultural lei de incentivo da Isso, cultura. Por isso. exemplo, dá um exemplo. Existe um projeto que é esporte. Todo esporte, sabe? A pessoa é professor de educação física, tudo é esporte. Só que eles aplicaram para a cultura pensando o seguinte: é festival de capoeira. É dar aula de capoeira e viajar para capoeira, papapá. Mas eles incluíram e eles receberam o recurso todo de cultura, que é o quê? Um festival afro, que a base é a capoeira e todas as derivações de percussão, de dança, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, você vê que é como a gente consegue levar para a cultura algo que, né, a base é um esporte, mas
Então, a gente começa, então é importante que todo mundo entenda assim, a gente começa a teoria da mudança com esse projeto, isso não quer dizer que ao longo do Regenera, esse projeto vai se modificando e pode até virar outra coisa no final, mas eu já começo focando na escrita do projeto, na teoria da mudança de um projeto, não mais da organização. Acho que fica melhor, então. Eu acho que Tá essa bom. migração, Era porque isso. a Ari aqui atrás, né, Ari, vai falar da organização, né? Então, assim, como que Isso. aquela organização se coloca e quais são as ODS, assim, que ela prioriza e vão começar a plantar aí a ideia de um projeto. Mas você vai ser um momento que eu vou falar assim, gente, parou tudo. A gente Vamos precisa- pensar no projeto. Vamos Tá. pensar em alguma Fechou. coisa, né? Tá ótimo. Obrigada, meninas. Eu acho Ô, que Ju, só mais uma Uhum. perguntinha, sabe? É uma coisa simples. As instituições são todas do Espírito Santo, a gente vai focar, é isso? Não, Não. não? Ah, tá, ok. A lei de incentivo é do Espírito Santo. Sim. Mas se for uma instituição de Bahia, existe uma lei de incentivo na Bahia. Aí ela vai entender a lógica geral e vai adequar ao formulário e às necessidades da Bahia, ou enfim, de onde quer que seja, São Paulo, o que quer que seja, tá? É porque acredito que a maioria será do Espírito Santo. Então, por isso que a gente está focando no formulário, na lógica do Espírito Santo. Aí, no poder do jurídico, gente, é aquela questão de documentação mesmo. Vai precisar de... A instituição, primeiro, precisa ter uma finalidade, dentro da sua finalidade de existência, dos seus objetivos, precisa estar escrito explicitamente que ela desenvolve atividades culturais. Se não estiver no estatuto, ela não consegue passar. Então, isso é uma análise que vai precisar ser feita. O estatuto, se tem lá escrito, desenvolver atividades culturais para o desenvolvimento dos idosos ou das crianças, o que quer que seja, tem que estar a palavra cultural tem que estar no estatuto. E se não tiver, vai ter eles o Paulo e a teriam Brenda, tem que mudar. Mas eu não tenho advogado, eu te indico, o Pocante faz, ou então, sabe assim? Então, ter dar a possibilidade de resolução desses problemas. E aí já é importante, quando for na parte jurídica, falar assim que se ela tem interesse na parte de cultura e na parte de esporte, para ela já na hora de mexer no estatuto, já colocar um artigo de cultura e um artigo de esporte, para quando lá na frente for tentar um outro projeto, ela já ter isso enfim, no estatuto. E aí é todas as certidões, pede todas as certidões negativas. Se tem alguma coisa que está fora do prazo, que não está pago, vai ter que acertar, que senão não passa nem da primeira fase, que é a fase de análise lá da lei de incentivo. Então, é estatuto, certidões negativas. Oi. Não, eu estou falando, toda regularização mesmo, né? Toda. Deve estar regular. Não. Isso, balanço, tudo, tem que estar regular. Contabilidade. O foco aqui não é a gente falar, mas você tem que fazer, né? Então, tentar você se sentir no início, que eles, não sei, você já separa um tempo aí, a gente já vai saber um pouco na inscrição, né? Porque são coisas que a gente perguntou lá na inscrição, né, Karine? Karine fez questão de botar, você tem isso, você consegue isso, né? Mas você, às vezes, separar um tempo maior, sabe? Então, assim, você vai para uma salinha, Paulo vai para outra, pega metade do povo e bora lá, gente. Entra aí no sistema, entra no site, bota o CNPJ, sabe? É fazer junto. Aí, no poder de mobilização, na verdade, eu vou falar sobre leis de incentivo, mas eu vou explicar especificamente essa lei de incentivo, como que é o processo de inscrição, vou mostrar lá no sistema como é que é o processo de inscrição e os documentos necessários que precisa, o período que demora para ser analisado e como é o processo de captação, que vai se continuar com o pessoal da comunicação. Por quê? Porque depois da aprovação, tendo o diário oficial, você precisa de ter uma apresentação institucional falando do projeto, e aí isso é feito na comunicação, né? Explicando qual é o projeto, o portfólio dos profissionais, o portfólio da instituição e a apresentação do projeto aprovado são no poder da comunicação, tá?
No poder dos projetos, vai ser detalhado. Aí é o detalhamento mesmo de tudo, os objetivos específicos, as ações. Dentro da lei de incentivo, eles trabalham com a lógica de pré-produção, produção, pós-produção. Existe um formulário para preencher em relação a isso. Então, vai falar sobre os objetivos, sobre os beneficiários. Lembrando que a lei de incentivo, cada vez mais, ela tem um foco de incluir as pessoas que não tinham acesso, por isso a lógica da democratização. Por exemplo, na lei de incentivo do Espírito Santo, eles perguntam percentual de negros que vai ser beneficiado, se tem pessoal LGBTQIA+, se tem indígena, tudo isso garante pontos extras para a organização. Tá? Então, se tem pessoal negro, LGBTQIA+, ou indígena como equipe, isso garante pontos a mais na hora da análise da organização. Então, no formulário está muito claro isso, essa questão da necessidade de inclusão de públicos diferenciados. Então, aqui está escrito, ó, comunidades tradicionais quilombolas, ciganos, povos de terreiro, ribeirinhos, rurais, extrativistas. Então, a cultura, não só a estadual, mas a federal também, ela tem como objetivo que o máximo de pessoas dos mais diferentes grupos tenham acesso a essas possibilidades de desenvolvimento através da cultura. Então, no poder dos projetos, o desafio vai ser quem trabalha com aquele grupinho já definido, a criança, desse jeito, bababá, vai ser começar a ampliar o olhar. Quem trabalha com criança vai ser desclassificado? Talvez não, mas quem tem uma diversidade maior de público vai ter mais ponto. E essa diversidade trabalhada aqui em pessoas, né? Então, assim, elas podem trazer a importância disso, a riqueza disso, todo o conceito, mas depois entrar. O que é quilombola? O que é categorização? Um documento de declaração, por exemplo, né? Autodeclaração, né? Então, isso tudo é importante, né, Cláudia e Elaine, trazerem toda, né, a lógica por trás, mas também essa parte técnica, que às vezes eles têm dúvidas. E os resultados na cultura, eles têm muito a ver com produtos, eles entendem quase como produtos. Então, um resultado de um projeto cultural é um produto que está sendo oferecido, tanto que lá eles não usam a palavra resultado, na lei federal, eles usam qual é o produto que será disponibilizado, o que vai, no final, vai ser apresentado à sociedade, nesse caso, né? Então, vocês vão ver aqui no formulário que não existe a palavra resultado, mas existe a necessidade de você detalhar quais são os produtos a serem ofertados para a comunidade, para a sociedade. Na parte de comunicação já falei, e na parte orçamentária, e aí quem for mexer na parte orçamentária, eu acho que o desafio é que a lei de incentivo, ela tem um formulário próprio, e esse formulário já está definido o que pode e o que não pode, por grupo de despesa, tá? Então, no próprio formulário tem dito lá o grupo de despesa, existe uma aba que explica o que significa esse grupo de despesa, o que pode ser encaixado nesse grupo de despesa. E a organização precisa fazer 3 orçamentos dos itens apresentados, tá? Orçamento, gente, e a organização, as mais simples, elas têm uma dificuldade muito grande, porque o orçamento tem que ser em papel timbrado, tem que ser uma coisa oficial, não é aquele negócio de pão assinado lá pelo padeiro. Não dá para ser. Por quê? Porque na lei de incentivo, se uma organização não tem condições de conseguir fornecedores que emitam nota fiscal, ela nem deve participar, porque ela vai acabar tendo que devolver o dinheiro no final, porque a prestação de contas dela vai ser glosada. Tá? Então, e precisa de um mínimo de estruturação. E aí, um comentário disso, Tati, uma coisa que a gente consegue trabalhar dentro desse ambiente precisamos orçamento. Quando for falar de orçamento, preciso do orçamento lá de gráfica. Gente, onde que você conseguiu? Né? Às vezes você já tem uma organização que já tem uma gráfica que dá tudo certinho, que na outra prestação de contas funcionou, que deu a nota fiscal, que está regularizada.
Pronto, tá aqui o contato. Aí todo mundo já vai, já resolve, faz orçamento nesse lugar, entende? Né, Karine? Eu acho que facilita muito a gente trabalhando nesse coletivo, assim, indicação, sabe? Ah, Sim. e serviço de não sei o quê, onde que eu consigo? Opa, peraí, eu tenho serviço disso aqui, toma aqui, sabe? Sei lá, talvez ter um lugar onde fornecedores, cada um bota os seus fornecedores preferidos de serviço, sabe? Assim, mas é importante que durante o módulo, aproveite o máximo desse momento que está todo mundo junto, talvez para alimentar. Eu tenho uma planilha, uma vez eu participei de uma dinâmica que fez isso. Todo mundo podia mexer na planilha ao mesmo tempo e colocar ali os seus já pega, já coloca, sabe? E ter um tempo, talvez a pessoa já mandar um WhatsApp, já pedir um orçamento, sabe? Assim, já fazer esse É uma levantamento ali mesmo. possibilidade, sim. A outra coisa que eu queria que colocasse aí na parte de pessoas é que precisa de uma carta de anuência de todas as pessoas que vão participar do projeto. Então, se eu tenho lá educador, financeiro, todo mundo que vai participar, falando, Karine, eu não sei ainda. Então, você tem que detalhar no projeto qual é o perfil desse profissional quando ele for contratado e como será o processo seletivo do mesmo. Se você vai dar prioridade, por exemplo, a esses grupos de negros, LGBTQIA+, indígenas, quilombolas, nananã, bababá, bababá, enfim, aí se não existe a pessoa ainda, você tem que explicar qual é o perfil desse profissional quando ele for contratado. E a outra coisa que eu queria que que aí eu nem sei em qual módulo seria, eu acho que talvez seria no de projetos também, é que para projetos na área de capacitação, por exemplo, formação, alguma coisa nesse sentido, vai ser necessário criar um projeto pedagógico. Projeto pedagógico é um documento onde você detalha qual é o objetivo daquela ação, das ações, onde você descreve como se fosse uma aula, quais os conteúdos serão trabalhados, quais os recursos serão utilizados e o cronograma dessa atividade. Então, tem um documento chamado Projeto Pedagógico que precisa ser anexado também junto ao formulário. No nosso caso, eu acredito que as organizações elas vão trabalhar todas com a lógica da gratuidade. Caso alguém resolva fazer um festival de cinema, alguma coisa, e que ele cobre ingresso, existem tipo uns 20 documentos extras que precisam ser produzidos. Então, a gente não vai estimular que eles trabalhem com cobrança de qualquer espécie, porque dentro da lógica de gratuidade são esses os documentos, o formulário, as cartas de anuência, o plano pedagógico. Se não, vai precisar de um plano de comercialização, um plano de distribuição, um mapa da área onde vai ser realizado o evento, uma autorização do local, um roteiro da apresentação. Então, são muitos documentos extras que são preenchidos caso eles resolvam cobrar. Mas aí a gente, por favor, vamos incentivar que eles não cobrem para ficar um pouco mais simples. Deixa eu ver mais o que em relação ao documento. A gente está montando, tá? Esse documento eu não finalizei ainda, mas eu vou mandar para vocês e sinalizando exatamente qual a entrega de cada um. Mas é só para vocês já irem pensando aí. Eu acho que é isso. Aí, no formulário, como o formulário, a parte mais complexa é o da cultura mesmo, a gente colocou aqui só acho que umas 2 perguntas complementares da parte desportiva, que aí, se for um projeto desportivo, tem alguma coisa que é específica, né? A manifestação desportiva, qual seria, e uma justificativa com foco no esporte, em qual lei, em qual artigo da lei. Normalmente, gente, na justificativa de cultura, você não utiliza tanto uma explicação assim, porque a cultura é importante para o ser humano, isso eles sabem. Você utiliza a lei e o artigo que garante que a cultura seja disponibilizada para o público que você está propondo o projeto.
Tá? Então, por exemplo, eu fico lembrando aqui, no artigo lá da Rouanet, por exemplo, eles falam, na Lei 8.303, se eu não me engano é esse número, qual é o artigo que está alinhado com o que você está propondo? E é isso que eles entendem que é a justificativa. Isso que você está propondo, para esse público que você está propondo, você vai escrever, olha, estou propondo para o público tal. Com base nesse artigo, esse público tem o direito de acesso à cultura, alguma coisa nesse sentido. Então, Está garantindo o direito. Isso. Então, assim, não adianta escrever 2 páginas justificativa, tá? Não adianta. Justificativa dentro da cultura são 3, 4 parágrafos, no máximo. Assim como tudo na cultura é muito pontual, muito objetivo. Na metodologia você explica um pouco mais? Explica um pouco mais, mas também você não vai entrar no detalhe do detalhe, você vai organizar como o que vai acontecer na pré-produção, antes do projeto começar, o que vai acontecer na produção, que é a execução exatamente dos seus produtos, e o que vai acontecer depois que os produtos forem entregues. Tá? Então, tem algumas especificidades. Deixa eu ver mais o quê. E uma outra coisa que a gente vai precisar de trabalhar com eles. E aí, eu vou mandar para vocês o resumo. Eu vou mandar a lei, mas eu vou mandar o resuminho que eu fiz assim num Excel. Por quê? Dentro da Lei de Incentivo à Cultura, são obrigatórias 5 contrapartidas. Dentre as contrapartidas todas que são elencadas pela lei, a instituição precisa escolher 5. Dessas 5, ela tem que justificar, e se alguma delas envolver outro ator, por exemplo, existe uma justificativa que é assim, promoção de ações em parceria com a rede pública de ensino. Minha instituição tem isso. Não adianta só dizer que tem isso, ela tem que ter uma carta de anuência da escola dizendo que a instituição é parceira e que ela vai aceitar o projeto XYZ para ser executada as ações A, B e C dentro dessa parceria. Então, nessas leis, na Lei de Incentivo à Cultura, tudo que você diz, você tem que provar com um documento, tá? Coloquei aqui, carne de parceiros. Por quê? Porque aqui na Poder das Pessoas, é pessoas em rede, pensando em todos esses parceiros também. Isso, então, então, assim, vocês vão ver que são muitas as contrapartidas, as possibilidades, cada organização vai conseguir enxergar o seu, e aí vai escolher. Aí, dentro da lógica do financeiro também, eu queria esclarecer, e vocês vão receber, que existe limite para as rúbricas, tá? Existe limite para as rúbricas, então vocês vão ver aqui que tem, para a equipe técnica, o máximo é 30%, para captação de recurso 10%, se for o pessoal, tem um percentual de elaboração de projeto que é 5%. A instituição tem que ter o cuidado na parte financeira de não contratar o mesmo fornecedor para mais de 5 produtos. Então, vocês vão ver aqui que existe algum detalhamento de cada área que vocês desenvolvem para ter o cuidado, né? Ter o cuidado de não ultrapassar o limite definido na legislação, tá? Deixa eu ver mais o que. E vai ter que comer essa legislação. A preferência, eles trabalham com aquela lógica da economicidade, tá? Então, que é isso? A economicidade é um conceito do público que trabalha com a lógica de que a gente tem que usar o recurso público da forma mais econômica, transparente possível, por isso que a gente faz 3 orçamentos. E eles entendem que recursos permanentes, material permanente, tem que ser provado que é mais econômico comprar do que seria alugar pelo período do projeto. Então, se o aluguel desse bem é mais barato dentro do período do projeto do que eu comprar, então eu tenho que optar por alugar e não por comprar.
tá? Então, a gente também tem que ficar atento a isso na hora de fazer o orçamento, tem que ter esse cuidado, esse olhar também. E se for comprar, você tem que fazer uma super justificativa, explicando por que isso é mais importante. Por exemplo, se é uma instituição, se fosse, por exemplo, um grupo de teatro, e eles já existem há 20 anos e já fazem peças, e eles precisam lá da iluminação, e aí comprar faz sentido, porque eles já existem e vão continuar existindo. Agora, se for uma ação que você não fez antes e não tem ideia se vai fazer depois, não faz sentido você comprar para ficar guardado. Então, a gente trabalha com esse conceito também. Eu acho que é isso. De qualquer forma, vocês vão ver que tem muito detalhe na legislação e que a gente vai ter que ir acertando isso à medida que o projeto vai desenrolando, que as organizações vai construindo aí com as organizações. Aí eu coloco esse material, a lei, e o resuminho que eu fiz, que é no Excel, em algum lugar que a lei Bota vai me dizer. na pasta do Drive, tem lá pasta do Regenera. No Trello, tá lá, pasta do Regenera. Aí você cria uma pastinha lá dentro, legislação ou Tá. alguma coisa assim. Aí eu coloco lá e vocês leiam, e o formulário também vai ser colocado em algum lugar, não é isso? Isso. Tá. Você diz o documento O central. formulário de inscrição, isso, Uhum. isso. Então, a gente vai colocar o formulário, a carta... Nada é solto. Existe um formulário, existe um modelo de carta de anuência, tudo existe modelo. Assim como se, por exemplo, na hora que a gente terminar o projeto, a Águia Branca quiser ver e já quiser dizer, não, eu tenho interesse nesse, ela pode mandar uma carta de intenção no modelo da lei, dizendo que ela tem interesse e esse projeto passa na frente na análise. Isso tá? a gente já vai fazer. Então tá bom. Então, é isso. Tá. E aí, só para esclarecer, a lei que a lei tinha falado antes, a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, ela trabalha com a captação de recursos de ICMS, né? E a lei federal trabalha com captação de recursos de imposto de renda. Então, uma instituição ela pode ter projetos tanto federais quanto estaduais, porque são recursos diferentes que ela vai captar para os projetos dela. Então, ela pode ter nas duas instâncias os projetos. E no dia, acho que é 16 de janeiro, a Secretaria da Fazenda já informou qual é o percentual do orçamento que vai ser liberado para recursos incentivados, 15 milhões. Então, provavelmente, não serão todos os projetos que a Águia Branca conseguirá colocar dinheiro esse ano, porque se só ela tem 10 milhões e outras empresas têm mais X milhões, elas vão competir pelo recurso, entendeu? Então, pode ser que o projeto seja aprovado, que a Águia Branca queira, mas o limite que a Secretaria da Fazenda já definiu já tenha sido captado por outras empresas. Do Estado, você diz. Então, Do ela vai ter que buscar Estado. projetos fora do Estado, se for algo Aí é isso. No federal. caso do ICMS, ela não vai conseguir, porque aí ela só consegue direcionar para cá, mas aí no imposto de renda ela conseguiria. Então, os que chegam primeiro, normalmente, são os que têm mais chance, tá, de captar, porque o limite do incentivo ele é de 15 milhões somente. E vocês veem que é um limite pouco, porque só a empresa tem 10 milhões, então quem chega primeiro se estapeia lá para conseguir direcionar o recurso. Os 10 milhões são de todo, do grupo inteiro, Brasil, tá. contando com tudo. Com imposto de renda, com tudo. Isso. Tá. Mas rapidinho, o que acontece com relação a isso, né? A Águia Branca era muito criticada nessa história, né, de lei de incentivo, porque ela não tinha nenhum, exceto a Migab, né, esses milhões não ia para o Estado, porque ela não se organizava para isso, sabe? E ela, contabilmente, essa questão de disputa, ela não se organizava. Então, ela foi atacada uns anos atrás, antes da pandemia, por isso. Fizeram tipo um portal transparência, identificou que um grupo dali, do Espírito Santo, com base ali histórico, né, fica distribuindo cesta básica, ao invés de pegar os milhões e investir no Estado. Né? Então, aí ela começou, opa, então eu vou priorizar, preciso me organizar melhor. Então, começou esse movimento.
Tem uma dúvida ainda sobre o que a gente falava. A gente vai, claro, incentivar a cultura, mas se tiver alguma que quiser um projeto de esporte, também pode, e tem algum outro que pode, por exemplo, infância, pessoa idosa, também pode, a gente também vai dar essa possibilidade, ou é só cultura e esporte mesmo para o É projeto? aberto. Para todas Qualquer as Inclusive, leis. olha só, pode ser ICMS é o Juliana, quê? professora. É infância, pessoa idosa, esporte e cultura, né? São só esses Tem quatro. não, tem também saúde, que é o Pronas e o Pronon, que é oncologia e pessoa com deficiência. Tá. Então, tem Tá. essas legislações e que todos eles têm projeto. O formulário não é o mesmo. Por que que a gente Tá. fez esse formulário? Porque ele é o do Espírito Santo para a cultura do Espírito Santo. O formulário Entendi. da saúde é completamente diferente. Entendeu? Tá. Então, assim, o do fundo da infância e do fundo idoso é completamente diferente. A ideia como um todo, de ter objetivo geral, específico, metodologia, é a mesma qualquer projeto, mas a forma como isso é apresentado é diferente nos formulários. E a gente está focando na LIC, que é a Incentivo Cultural Capixaba. E a gente está focando, Ju, no processo seletivo. Essa chamada de entidades, o que acontece? São 25 vagas. Se derem 50, a gente vai ter que passar pelo processo seletivo. Normalmente não dá menos. Então, todo mundo entra. Entra, inclusive, uma Juliana, professora de taekwondo, que não tem CNPJ, que não tem nada, que é a primeira vez que faz, sabe? Como a gente sabe que tem esse perfil. Então, agora a gente tem esse momento de expandir o Regenera. Bora chamar, bora, é uma oportunidade. Juliana, que nunca fez, que é pessoa física, papapá, quer aprender sobre, quem sabe vai formalizar, quem sabe para o ano que vem, ou para daqui a 5 anos, sabe? Então, assim, primeiro é abrir. Depois é o processo seletivo para encaixar nos 25. Tomara que a gente tenha mais para poder a gente selecionar. E se a gente tiver 50, o que a gente pode fazer? 25 entra no Regenera Gabi e a gente já começa a mostrar para o mercado que existe 25 entidades de X lugares interessadas. E aí, Vale, quer pagar Arcelor? Eu estou com o público pronto, existe a demanda. Ou abrir um crowdfunding, cada entidade paga R$50 por mês, sabe? E participa do Regenera, e a gente vê depois como desembolar. Então, assim, eu estou abrindo para demanda. Fez o Regenera, participou do Regenera, 25, porque são 20 vagas, assim, né? Porque a gente sempre vê que as pessoas se perdem. Terminou, tem 12 só que vão para mentoria especializada. Então, aí já vai afunilar mais ainda. Óbvio que essas 12, a prioridade máxima são cultura. Só que são cultura que participaram e estruturaram, senão Karine e Lê vão ficar doida lá no final. Então, eu diria assim, top 1 da prioridade na mentoria é que participou, estruturou e está super engajada e que já tem tudo pronto. 2, cultura. Sabe? Então, assim... Então, essa foi uma decisão, inclusive, do grupo. Quando a gente falou, a gente quer fazer uma lei de incentivo à cultura, que somente instituições que já tenham isso de cultura, ele, não. A gente quer manter a nossa democratização. Se for uma pessoa física da Conchinchina que queira participar, está aberto. Né? E eu achei que é bombar as inscrições. A gente mandou um spoiler no café, a gente mandou só para 3 grupos, mas dentro da Águia Branca eles têm, né? Essa metade das vagas, 10 vagas, são para estrategicamente eles colocarem. Mas, assim, até ontem eu tinha olhado, a gente tinha uma inscrição. Né? O período está longo, ainda tem 1 mês quase, mas eu acho que a gente pode pensar, assim, né? Quem a gente pode indicar, é uma oportunidade top. E aí, gente, infelizmente, para a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, ainda não existe um vídeo, um curso, alguma coisa assim que eu possa indicar para vocês verem. Existe da Rouanet, mas se vocês quiserem, eu mando o link, se alguém tiver interesse em fazer lá o curso da Rouanet, até para entender a lógica, né? Eu mando, é de graça lá o curso, mas é só para vocês entenderem qual é o conceito por trás, qual é a lógica da cultura, né? E vou mandar esses documentos que eu falei também, tá? Top. 10h30, mais alguma pergunta? Ou vamos almoçar? 12h30, mulher, 10h30, você está atrasada? Aí onde você está morando, 10h30? Na terra da Ju são 10h30. 10h30. É porque aqui é 10h30, eu terminei o café. Ah, entendi. 2 horas a menos.
E na casa de E são que horas? 10 da Ai, noite. são 7h30. Eu vou precisar sair, gente. Já na hora do meu bebê comer, já tomar banho. Então, sim, encerramos. Qualquer dúvida, manda para mim no particular, ou se acha que é uma dúvida que Manda, pode ser manda. geral, manda lá no grupo, tá? Isso. Vamos contar Tá com bom, gente. vocês. Valeu, gente. Tchauzinho, meu povo. Beijos. Beijos. A Beijo. gente. Ibra e Rafa, fiquem, por favor, só para 5 minutinhos. Tchau, tchau.